primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14. Enquanto os irmãos procuram, eu quero apresentar para vocês o meu livro. Estaria ali no final do culto, na porta da saída da igreja. Se você tem um interesse de investir na sua vida ministerial, o tema desse livro é Barba Grande, Roupa Nova. Inclusive essa mensagem eu preguei aqui, eu acredito que é a primeira ou a segunda vez que eu vim aqui na Atos. Essa mensagem fala sobre uma humilhação passada pelos soldados de Davi, homens que faziam a segurança, a retaguarda de Davi no palácio. E a humilhação que os inimigos causaram a esses soldados foi justamente cortar deles a barba e as vestes. Naqueles dias, a barba era a parte mais importante da vida de um homem, por isso que ela tinha que ser preservada. E os inimigos atacaram justamente a parte que aqueles homens mais preservavam, e rasgaram também deles a roupa. Esse livro aqui fala sobre restauração, restituição. Você que perdeu muita coisa durante os meses de 2024, eu tenho certeza que esse livro vai te direcionar a um período de restauração na sua vida. Você que perdeu, você que passou pelo processo do corte, da dor. Aqui eu falo sobre os 3 tipos de angústia que existe na Bíblia: angústia da alma, angústia do espírito, angústia do coração. Se você tem o desejo de investir na sua vida espiritual, eu estarei ali no final pronto para te atender. Também trouxe alguns cones trufados de chocolate. Pastor Almir me mandou um áudio, irmãos, repreendendo todo açúcar do chocolate. Ele não engorda. Diga para quem está do lado: não engorda. Então diga assim: compra um para você e um para mim. Glória a Deus. Queridos, 1 Samuel capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo de número 4. 1 Samuel 14, a partir do verso 4, que diz assim: entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma pedra íngreme, e do outro outra. Uma se chamava Bozés, e a outra chamava-se Senê. Diga comigo: Bozés. Bem alto, diga Bozés. Diga Senê. Uma delas se erguia ao norte, de fronte a Miquimás, e a outra ao sul, de fronte a Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnições desses incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, ou com muitos, ou com poucos. Amém. Amém? Curve a sua cabeça só por um instante. Deus, nós estamos prontos para continuarmos ouvindo a sua voz. De fato, o Senhor tem falado desde que esse culto começou, através dos hinos aqui entoados, Senhor. Mas nós precisamos ouvir a tua voz por intermédio da tua palavra. Fala conosco, porque a sua voz é a bússola que nos direciona. Fala conosco, porque a sua voz é o bálsamo, Senhor, que cura as nossas feridas. Fala conosco, porque precisamos ouvir a sua voz. Não só aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos e necessitamos ouvir essa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um suspiro bem fundo, relaxa e diga para alguém: Deus tem uma palavra para você. Tudo que lemos aqui agora nada mais é do que o segundo ano do reinado de um rei muito famoso no Antigo Testamento. Seu nome, Saul. Toda a igreja sabe que Saul foi o primeiro rei que Israel teve. Essa época é chamada na teologia de era da monarquia. E para quem não sabe, Saul foi escolhido por Deus, sim. Por acaso, seu pai perdeu algumas jumentas, e Saul saiu
para procurar as jumentas de seu pai. O interessante é que quando ele procurava as jumentas de seu pai, ele se encontra com o maior profeta do Antigo Testamento, a saber, Samuel. Quando Saul se encontra com o profeta Samuel, Deus fala no coração de Samuel que Saul foi escolhido por Deus para ser o novo líder da nação de Israel. Só que o que Israel não sabe é que Saul já tinha sido reprovado desde o início, embora Deus o escolheu, mas ele já tinha sido reprovado desde o início de seu ministério. Pastor Ulisses, eu tenho uma pergunta: como pode Deus escolher alguém que já está reprovado no início? Isso não é culpa de Deus. Deus não tem culpa com o que fazemos no depósito de Deus das suas escolhas em nós. Assim Jesus também tinha escolhido Judas, sim ou não? Jesus não teve culpa na traição de Judas. Foi Judas que não soube valorizar a credibilidade que Jesus havia depositado nele. Deus depositou uma credibilidade na vida de Saul, mas ele já tinha sido reprovado desde o início do seu ministério. A Bíblia diz que quando ele ouve dizer que próximo aonde ele procurava as jumentas de seu pai, havia um profeta chamado Samuel, ele se preocupa, porque era de praxe no Antigo Testamento, todas as vezes que você se encontrasse com um homem de Deus, um profeta de Deus, você não podia ir a ele com as suas mãos vazias. Isso não era barganha, não era porque alguém queria agradar o profeta. Lembra que eu falei na hora da oferta? Era uma forma de você agradecer a Deus pela vida do homem de Deus. Então quando Saul se preocupa em abençoar a vida do profeta Samuel, ele pergunta para o seu moço, um rapaz aprendiz que andava com ele para servir nos momentos de dificuldade, e ele diz assim: o que temos para dar para o profeta Samuel? E o moço diz assim: Saul, o pão que nós tínhamos no alforje acabou, mas temos aqui alguns ciclos de prata. Diga comigo, ciclos de prata. E só vai dar glória quem pegar. Pastor, pera aí, não tem pão, mas tem prata. Isso era um ministério reprovado. Saul tinha prata, mas não tinha pão. Saul tinha prata, mas não tinha. Diferente dos dois discípulos que estavam lá na porta do templo, lá na igreja da Formosa, quando viram um paralítico sentado na porta do templo, o paralítico pediu para eles o quê? Dinheiro. E aqueles discípulos disseram assim: ó, prata a gente não tem, mas a gente tem pão. Levanta e anda. Eu não sei se isso aqui vai valer, glória a Deus, mas Deus vai começar a encher o seu alforje de pão. Deus vai começar a encher o seu alforje de pão. Pessoas necessitadas, não de algo físico, de algo espiritual, serão alimentadas por aquilo que Deus colocará na sua vida. Tem uma mão levantada para receber esta palavra? Se prepare, porque através de você Deus vai alcançar a sua família, a sua casa, a sua parentela, a sua empresa, os seus empregados, os seus vizinhos. Já tem alguém dando glória a Deus ali atrás? Alguém será alcançado por aquilo que Deus depositará na sua vida. Se tem alguém que crê nesta palavra, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Nós teremos, ao invés de prata, teremos pão. Aleluia. Precisamos dar algo ao homem de Deus. Saul, nós não temos pão, temos aqui prata. Saul já tinha sido reprovado desde o início. Para quem não sabe, ele reinou no trono de Israel 42 anos. Isso disse o médico Lucas, aquele escritor do evangelho chamado Lucas. Ele disse em Atos dos Apóstolos que Saul reinou 42 anos. Mas pasme o que eu vou dizer, só os 2 primeiros ele foi sensível à voz de Deus. Pastor, como que ele está longe de sentir a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus, e Deus ainda deixa ele no trono?
Porque Deus é um Deus respeitador de vez. Deus estava esperando o tempo de Saul terminar para introduzir Davi no seu lugar. Eu não sei se você pega isso, mas Deus já está preparando tudo nos conformes. Parece que não está acontecendo nada essa noite. São 20 horas e 55 minutos. Parece que não está acontecendo nada, mas Deus já está movendo peças ao teu favor. Deus já está movimentando coisas ao seu favor. Nem que Deus tenha que tirar alguém para colocar você no lugar, Deus irá fazer, porque Ele é Deus. Saul fica no trono 42 anos. E o capítulo que lemos é a primeira prova dele, pastor Almir. Por quê? Porque quando ele senta no trono de Israel, ele consegue reunir na nação de Israel 3.000 soldados. Quantos mil? E o maior inimigo de Israel, para quem não sabe, naqueles dias, era um povo chamado filisteu. Os filisteus eram inimigos número 1. Eles já tinham conquistado 5 cidades e viraram as 5 principais capitais da Filístia naqueles dias. Quando Saul assume o trono, ele tem um grande problema para resolver. Ele precisa parar o avanço dos filisteus, que não era pouco. Eles já tinham conquistado muitas e muitas terras. Diz a Bíblia que Jonatas, o filho de Saul, ele dá um ataque em cima dos filisteus, avança sobre a linha de frente dos inimigos, consegue matar alguns, e Saul toca a trombeta em Israel dizendo: eu feri os filisteus. Primeiro, não fui ele, foi o filho Jonatas. Segundo, ele mente. Segundo sinal que ele já estava distante de Deus, ele começou a mentir. Quando os filisteus ouviram isso, os filisteus, segundo a Bíblia Sagrada, escuta isso para dar glória a Deus com força, juntaram, pastor Almir, um exército de 30.000 carros, 6.000 cavaleiros em cima de cavalos, e o exército filístio era incontável como grãos de areia da praia. Olha só o problema que Saul arrumou. E detalhe, Deus não fala mais com ele. Como é que ele vai enfrentar um exército que era incontável? Pastor, mas o senhor falou no início da mensagem que ele tem um exército de 3.000 homens. Quantos mil? Só que a Bíblia diz que quando o exército de Israel soube que era mais de 30.000 carros, mais de 6.000 cavaleiros e muitos homens de guerra, diz a Bíblia que fugiu 2.400 soldados. Só ficou 600. Muita gente começa, mas pouca gente chega até o fim. Sobrou 600, diga 600. Pastor, e os outros 2.400? Diz o texto que alguns se esconderam em poços, está lá escrito. Outros se esconderam em cavernas. Há gente tão medrosa, segundo o escritor, que teve gente que escalou árvores de espinhos para se esconder dos filisteus. E há gente covarde que atravessou o Jordão, o rio, e voltou para casa. Saul ficou na companhia de 600 homens. Sabe aonde? Debaixo de um pé de romeira, se refrescando com medo. Israel é um exército limitado. Segundo problema, em Israel não tinha mais ferreiros. Sabe quem eram os ferreiros? Os homens que fabricavam a espada, o escudo, a lança. Se Israel quisesse amolar as ferramentas de campo, eles tinham que pagar de 4 a 7 ciclos de prata, só para amolar. Os ferreiros estavam presos nas Filístias, porque Israel não podia fabricar espada, não podia fabricar lança, não podia fabricar armas de guerra. Então aqui já tem um segundo problema. Saul olhou e disse: agora, Deus não fala mais comigo? Nós não temos mais ferreiros que fabricam espadas, agora é só um milagre de Deus. Até que um homem chamado Jonatas resolveu tomar uma atitude. Eu não sei se vai valer glória, eu vou falar baixinho para não virar fofoca. Está na hora de alguém tomar uma atitude. Pega na mão de quem está do lado aí, dá uma chacoalhada para trás e para frente até ele dar um glória a Deus. E diga assim para ele: está na hora de você tomar uma atitude.
Diga, até hoje você se escondeu. Até hoje você contornou o problema para não bater de frente, mas Deus te trouxe nessa quarta-feira de sinais para te dizer: está na hora de você se posicionar, está na hora de tomar. Mas já tem alguém com a mão levantada dando glória a Deus aqui. Está na hora de você tomar uma atitude diante desse problema. Para de fugir, para de se esconder, é noite de se posicionar. Jonatas, quem era ele, pastor? Filho de Saul. Jonatas olhou e disse assim: peraí, nós tínhamos 3.000 soldados no início, quando meu pai começou. Só foi os filisteus aparecerem com um grande número de soldados, que os covardes que não voltaram para casa se esconderam. Sabe de uma? Nem que eu tenha que lutar sozinho, mas eu vou tomar uma ati. Entra na cena da imagem comigo. Jonatas acordou de madrugada, chamou o escudeiro. Diga comigo, um escudeiro. Pastor, o que era um escudeiro? Vou te explicar isso aqui. Sabe o que era um escudeiro? O escudeiro era um homem responsável pela armadura de um outro soldado. Era a responsabilidade do escudeiro limpar a armadura do sangue da batalha quando o soldado voltava. Era a responsabilidade do escudeiro limpar o sangue da espada quando o soldado voltava. Era a responsabilidade do escudeiro cuidar do escudo de defesa do soldado. O escudeiro não tinha outra função a não ser cuidar da armadura do soldado. Jonatas acordou o escudeiro de madrugada e disse assim: meu amigo, meu pai está debaixo da romeira se refrescando, está com medo. 2.400 homens fugiram, os que não voltaram para casa. Está dentro do poço, está em cima das árvores, se esconderam nas cavernas. E tem gente até que subiu em árvores espinhosas só para fugir da batalha. Mas eu hoje resolvi tomar uma atitude. E estou te chamando para entrar comigo nessa batalha. E aqui eu aprendi algo com Deus: ninguém vence sozinho. Eu não sei se isso vai valer para alguém, mas é Deus falando com esta igreja essa noite. Está chegando reforço por aí. Alguém recebeu lá atrás: está chegando ajuda.